Você acorda cansado. Não é o corpo, é por dentro. Antes mesmo de abrir os olhos direito, o peso já está ali, esperando por você, como se nunca tivesse ido embora durante a noite. E a primeira coisa que passa na sua cabeça não é uma esperança, é uma preocupação, uma conta, uma lembrança que machuca, um medo do que esse dia ainda vai cobrar de você. Se é assim que a sua manhã começa, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de te falar. Não era para ser assim. E hoje você vai entender por quê. Porque tem uma dor específica em acordar todo dia e sentir que você está carregando o mundo sozinho. Você levanta, coloca o pé no chão e já começa a empurrar. Empurra a preocupação, empurra o cansaço, empurra a vontade de desistir. E finge que está tudo bem para os outros o dia inteiro, enquanto por dentro você só queria que alguém segurasse esse peso com você, nem que fosse por um minuto. Eu sei que você conhece esse sentimento, e eu preciso que você ouça. Existe uma saída, e ela está mais perto do que você imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa, e responde de verdade, só para você. Há quanto tempo você não começa um dia em paz? Não estou falando de um dia sem problema. Todo mundo tem problema. Estou falando de acordar, e mesmo com tudo para resolver, sentir que você não está sozinho para resolver. Sentir que tem um chão embaixo dos seus pés. Se você não lembra da última vez, esse vídeo chegou até você no dia certo, porque o problema não é o tamanho da sua luta. O problema é a hora em que você entrega a sua alma para ela. E você faz isso cedo demais. Você acorda e a primeira coisa que você deixa entrar não é fé, é angústia. Antes de qualquer palavra boa tocar o seu coração, o medo já sentou no trono da sua mente e começou a mandar no seu dia. Aí você passa o resto das horas correndo atrás, tentando recuperar uma paz que você entregou de graça nos primeiros 5 minutos. Davi descobriu isso há 3.000 anos, no meio de uma vida que faria qualquer um de nós desmoronar. Perseguido, traído, dormindo escondido para não ser morto. E mesmo assim ele escreveu: "De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei." Ele aprendeu na dor uma coisa que vale ouro. Que amanhã não é para você resolver tudo. Amanhã é para você entregar tudo. Primeiro você coloca o peso na mão de Deus. Depois você vive o dia. Nessa ordem. Nunca ao contrário. E olha o que muda quando você faz isso. Você para de acordar como órfão. Você para de sentir que precisa segurar o teto do mundo com seus braços, porque você lembra, logo cedo, que quem segura o mundo é Ele, não você. O peso não some, mas ele sai das suas costas e vai para as costas de quem aguenta. É por isso que a mesma dificuldade quebra um homem e não quebra outro. Um acordou tentando carregar sozinho, o outro acordou sabendo em quem se apoiar. Faz uma coisa por você antes da gente ir mais fundo. Se inscreve no canal e deixa o like. Leva 1 segundo e ajuda essa palavra a alcançar outra pessoa que hoje acordou tão cansada quanto você. Agora respira, porque o que vem agora vai tocar bem no fundo. Você já parou para pensar que talvez o seu problema não seja falta de força? Você tem força. Você aguenta coisa que muita gente não aguentaria. O seu problema é que ninguém nunca te ensinou onde apoiar essa força. É como uma árvore. Tem árvore que o primeiro vento forte arranca pela raiz, e tem árvore que a tempestade inteira passa e ela continua de pé. A diferença não está no tronco, está embaixo, onde ninguém vê, está na raiz. O Salmo 1 fala exatamente disso, e fala de você. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Repara, a árvore não deixa de enfrentar a seca. A seca vem igual para ela e para todas as outras. Mas ela tem uma fonte por baixo que as outras não têm. Uma água escondida que sustenta ela quando tudo em volta está secando. E é por isso que ela continua verde no meio do que mata as outras. Essa fonte existe para você. E você a alcança do jeito mais simples do mundo, colocando a sua alma perto de Deus antes de colocar ela perto dos seus problemas. Toda manhã, enquanto você abre o dia com angústia, você está plantando a sua vida longe da água, na terra seca, e depois se pergunta por que tudo em você está murchando. A raiz procura onde você planta. Planta ela perto da fonte, e ela vai beber sozinha, mesmo nos dias que você achar que não vai aguentar. E é aqui que eu preciso ser bem honesto com você. Nada disso funciona uma vez só. Você não vai fazer amanhã e resolver a vida. Isso não é mágica, é raiz. E raiz cresce devagar, no escuro, na repetição de todo dia. O Salmo diz que o homem abençoado medita na palavra de dia e de noite. Quer dizer, ele volta para a mesma verdade tantas vezes que ela para de ser algo que ele lê e vira algo que ele é. É esse homem que fica de pé quando a vida aperta. E esse homem pode ser você, a partir de amanhã de manhã. Agora que você já sabe onde plantar a raiz, eu preciso te levar para um lugar mais fundo.
Porque tem uma pergunta que provavelmente já te tirou o sono mais de uma vez, mesmo que você nunca tenha dito ela em voz alta. E se eu não der conta? E se no meio do caminho faltar? Faltar dinheiro, faltar força, faltar saúde, faltar gente do seu lado. Esse medo de faltar é uma das coisas que mais rouba a paz de uma pessoa. E é justamente contra esse medo que Davi escreveu as palavras mais conhecidas da história. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você já ouviu isso 1000 vezes, mas eu duvido que você já tenha parado para sentir o peso do que está escrito ali. Davi não disse, nada me falta hoje. Ele disse, nada me faltará. No futuro, naquilo que ainda nem chegou. Ele está olhando para frente, para tudo que ele ainda não sabe que vai enfrentar. E mesmo assim ele tem paz. Como? Porque a segurança dele não estava no que ele tinha guardado. Estava em quem caminhava com ele. Repare na imagem que ele escolheu. Pastor. Davi foi pastor de ovelhas antes de ser rei, então ele sabia exatamente o que estava dizendo. A ovelha é o animal mais indefeso que existe. Não corre rápido, não tem garra, não sabe achar comida sozinha, não sabe voltar para casa se perde. A ovelha depende do pastor para absolutamente tudo. E aqui está o ponto que muda o seu coração. Davi olhou para a própria fraqueza, para a própria incapacidade de dar conta de tudo, e em vez de se envergonhar disso, ele descansou nisso. Ele disse, eu sou ovelha, e está tudo bem, porque eu tenho um pastor bom. Você passa a vida tentando ser forte demais, tentando ser o pastor de si mesmo, e aí você desaba, porque ninguém foi feito para carregar o peso de ser dono do próprio destino. O convite do Salmo 23 é o oposto de tudo que o mundo te ensinou. O mundo diz, vira o jogo sozinho, depende só de você. Deus diz, descanse, porque eu vou à frente. E quando você aceita ser conduzido, uma paz estranha toma conta de você. A paz de quem finalmente pôde soltar os ombros depois de anos tensos. Mas o Salmo não para na parte bonita, e é aqui que ele fica real para valer. Davi escreve, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olhe bem para essa frase. Ele não diz que Deus vai te tirar do vale. Ele diz que Deus vai com você por dentro dele. Existe diferença. Você provavelmente já pediu 1000 vezes para Deus te livrar do problema e continuou dentro dele e pensou que Deus tinha te abandonado. Não tinha. A promessa nunca foi um caminho sem vale. A promessa foi que você nunca ia atravessar o vale sozinho. E é exatamente isso que muda o medo de lugar. Repare no que Davi diz que o conforta. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram as ferramentas do pastor para guiar e proteger a ovelha, às vezes até com uma correção firme. Ou seja, até quando a mão de Deus aperta, ela conforta, porque é a mão de quem te ama te trazendo de volta para o caminho certo. Você já viveu coisas duras que só muito depois entendeu que te salvaram de algo pior. Aquilo também era o cajado. Se essa palavra está tocando você agora, desça até os comentários e escreva o seu nome, seguido de uma só frase. O Senhor é o meu pastor. Quando você escreve isso com fé, você não está mandando um recado para a internet. Você está fazendo uma declaração que desce para o fundo da sua alma e sobe até os céus ao mesmo tempo. É a sua boca concordando com Deus. E toda vez que você concorda com Ele em voz alta, alguma coisa dentro de você se reorganiza. Escreva agora, antes de continuar. Eu vou saber que você está aqui de verdade. Agora, existe um outro salmo que vai ainda mais longe e que fala diretamente com quem vive com o coração apertado de medo. O Salmo 91. Ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Preste atenção na palavra habita. Não diz aquele que visita, habita, quem mora ali. Existe gente que só procura Deus na emergência, quando o desespero bate na porta e depois some. E existe gente que faz de Deus a própria casa, o lugar onde ela mora todos os dias. É para essa segunda pessoa que a proteção do Salmo 91 se derrama. E que proteção é essa? Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é a armadilha escondida, aquela que você não vê chegando. Quantas vezes o que mais te machucou na vida foi justamente o que você não esperava? A traição que veio de quem você confiava. A notícia que chegou num dia comum. O Salmo promete um cuidado sobre você, inclusive naquilo que os seus olhos não conseguem enxergar. Enquanto você se preocupa só com o perigo da frente, existe alguém cuidando dos perigos que você nem sabe que estão ali. Mas eu não quero que você entenda isso errado, porque muita gente entende. Isso não quer dizer que nada de ruim nunca vai te acontecer. A vida continua sendo vida. O que o Salmo 91 promete é mais profundo do que uma vida sem dor. Ele promete que no meio da dor existe um esconderijo onde a sua alma pode descansar. Um lugar dentro de você, a sombra de Deus, onde o medo não consegue entrar. E é ali, nesse esconderijo,
que mora a única paz que ninguém consegue te tirar. A paz que não depende de estar tudo certo lá fora, porque ela nasce de estar tudo seguro lá dentro. Antes de eu te entregar a última chave, eu quero que você levante os olhos, não da tela, da sua vida. Porque tem um salmo que começa com um gesto tão simples e tão poderoso que deveria ser a primeira coisa que você faz toda vez que o desespero apertar. O Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você reparou o que está acontecendo aqui? A pessoa que escreveu isso estava olhando para baixo. Tinha que estar. Ninguém precisa decidir levantar os olhos se eles já não estivessem caídos. Esse é o retrato de alguém no fundo, cabeça baixa, olhando para o próprio problema de tão perto que já não enxerga mais nada além dele. E aí, no meio do afogamento, essa pessoa toma uma decisão. Ela força os olhos para cima. Ela para de encarar o tamanho da montanha e começa a procurar de onde vem a ajuda. Esse movimento, esse pequeno ato de olhar para cima quando tudo puxa você para baixo, é uma das coisas mais corajosas que um ser humano pode fazer. Porque é fácil olhar para o problema. O problema grita, ocupa a tela inteira da sua mente, não deixa espaço para mais nada. Difícil é lembrar, no meio do barulho dele, que existe um socorro maior do que ele. E o Salmo faz questão de dizer de onde vem esse socorro. Do Senhor, que fez o céu e a terra. Quer dizer, o mesmo Deus que sustenta os montes que você está olhando é o Deus que sustenta você. Se ele segura o céu inteiro sem deixar cair, você acha mesmo que ele vai deixar você cair? A montanha que te assusta é pequena diante de quem você está pedindo ajuda. E olha a promessa que vem logo depois, porque ela é feita sob medida para quem anda cansado. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejar é aquele instante em que a cabeça pesa e os olhos fecham sem querer. O Salmo está dizendo que Deus nunca tem esse instante. Enquanto você dorme exausto, sem forças nem para pensar, Ele está acordado, cuidando de você. Você já perdeu noites de sono resolvendo na cabeça um problema que não se resolve às 3 da manhã. Enquanto isso, quem realmente podia resolver estava desperto, esperando só que você entregasse e descansasse. E talvez seja isso que a sua alma mais precisa ouvir hoje. Você tem permissão para descansar. Você não precisa vigiar o mundo o tempo todo, porque tem alguém que não dorme vigiando por você. Solte, deite a cabeça. O guarda não vai cochilar no seu turno. Existe um último salmo que eu guardei para o fim de propósito, porque ele resume tudo numa só frase. O Salmo 46 é escrito no meio do caos absoluto. Fala de terra tremendo, montes caindo dentro do mar, águas rugindo. É o retrato de uma vida virando de cabeça para baixo, e talvez seja o retrato do que você está vivendo agora. E bem no meio dessa tempestade, Deus fala uma única ordem: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Fica quieto. Não é a quietude de quem desistiu, é a quietude de quem finalmente entendeu que não precisa lutar sozinho. É soltar as armas não porque a guerra acabou, mas porque você descobriu que quem luta por você é bem maior do que você. A maior parte da sua ansiedade nasce da sua tentativa de controlar o que nunca esteve nas suas mãos. E o dia em que você para de brigar para controlar tudo e começa a confiar, uma calmaria desce sobre você que não faz sentido nenhum diante do tamanho dos seus problemas. É a paz que excede todo o entendimento. A paz que continua ali mesmo quando a razão diz que você devia estar desesperado. Então agora eu quero conversar com você de verdade, de perto, sobre o que fazer com tudo isso. Porque saber não muda ninguém, fazer é que muda. E eu vou te propor uma coisa, um desafio. 7 dias, só 7. Durante uma semana, eu quero que você faça o seguinte: todas as manhãs, assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de olhar mensagem, notícia, nada, você vai se sentar por 3 minutos, só 3, e vai começar o seu dia com Deus. No primeiro dia, você lê o Salmo 5 e entrega amanhã. De manhã, ouvirás a minha voz. No segundo, o Salmo 1, e você se lembra da árvore plantada junto da água. No terceiro, o Salmo 23, e você descansa em ter um pastor. No quarto, o Salmo 91, e você entra no esconderijo. No quinto, o Salmo 121, e você levanta os olhos. No sexto, o Salmo 46, e você se aquieta. E no sétimo dia, você volta para o que mais tocou o seu coração e fica ali, mais tempo. Não precisa ser bonito, não precisa saber orar direito. Você só precisa aparecer. 3 minutos. É menos tempo do que você gasta rolando a tela sem perceber. E eu te digo, com toda a sinceridade que eu tenho,
Se você fizer isso por 7 dias seguidos, você não vai chegar no fim da semana a mesma pessoa que começou. Não porque as suas contas vão sumir, nem porque os seus problemas vão se resolver todos de uma vez, mas porque a raiz vai ter começado a beber da água. E uma alma que bebe da fonte certa toda manhã enxerga tudo de um jeito diferente. Aguenta o que antes não aguentava e encontra chão onde antes só via abismo. Eu sei que uma parte de você já quer arrumar desculpa. Amanhã eu começo. Semana que vem, quando as coisas acalmarem. Mas escuta, elas nunca vão acalmar sozinhas. O momento certo de plantar a árvore era há 20 anos. O segundo melhor momento é amanhã de manhã. E amanhã começa hoje, na decisão que você toma agora. Então eu vou te pedir uma última coisa, e essa é a mais importante de todas. Desça até os comentários e escreva uma só palavra: eu aceito. Não para mim, para você e para Deus. Que seja o seu compromisso, escrito, de que amanhã você começa. Escrever o que a gente decide tem uma força que a gente subestima. É a sua fé saindo de dentro e ganhando o mundo. E toda vez que você declara um passo de fé, o céu registra, o seu coração se firma e o caminho começa a se abrir na sua frente. Você chegou até aqui por um motivo, nada disso foi por acaso. Deus tem cuidado de você a vida inteira, até nos dias em que você achou que estava sozinho. Ele estava ali, acordado, guardando o seu sono. E agora, Ele te estende a mão, todas as manhãs, oferecendo um recomeço de graça. A única coisa que Ele espera é que você aceite, que você levante os olhos, que você beba da fonte. 7 dias. Comece amanhã e veja, com os seus próprios olhos, o que acontece quando você finalmente entrega o primeiro minuto do seu dia para quem sempre foi dono da sua vida inteira. A paz que você tanto procura não está do outro lado dos seus problemas. Ela está do lado de dentro de Deus. E a porta para entrar ali abre toda manhã, no silêncio, antes do mundo acordar. Amanhã, quando o sol nascer, ela vai estar aberta de novo. Atravesse.